Olá, caros amigos da Berge. Hoje temos um tema muito importante também dentro deste conjunto de palestras que estamos ministrando para a Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a também criar, fomentar, propiciar um cenário e um espaço para debates, para reflexões, para pensamentos que sempre possam engrandecer o mercado bancário e propiciar ações a favor do Brasil. Nós temos no presente momento um tema especialmente doloroso para muitos de nós, a não dizer todo o Brasil, no fato de que vemos e estamos vivenciando atualmente os impactos da recente tragédia climática no Rio Grande do Sul e esses impactos também afetando a economia brasileira. Esse será, então, o nosso debate, a apresentação que desejo lhes fazer. E desejo repartir isso através de alguns tipos de pensamentos. Primeiro, visualizemos melhor o estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Segundo, pensemos nesses eventos que ocorreram, que provocaram uma tragédia tremenda, que são sumamente negativos, dolorosos, impactantes sobre um dos estados mais importantes do Brasil e que, sem dúvida alguma, terão como terceiro bloco de efeitos aquilo que acontece também com o Brasil como um todo. Vamos lá, então, e pensemos nisso juntos. Se você pensar no estado do Rio Grande do Sul, que hoje possui a quarta maior economia do Brasil em termos de produto interno bruto, dito PIB, você verá que se trata daquela unidade federativa que está no extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com o Uruguai, com a Argentina, possuindo fronteira única e exclusivamente com uma unidade federativa brasileira, Santa Catarina, e representada hoje pela existência de 497 municípios. Eles abarcam especificamente 281 mil quilômetros quadrados, suas cidades mais populosas, entre elas constando Porto Alegre, a capital, Canoas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas, e isso daí dentro de um clima subtropical, uma economia que tradicionalmente se pautou demais ao longo do século XVIII e XIX e XX, e agora em agricultura, em agropecuária, numa região de grandes planícies, aonde se encontra justamente o Pampa Gaúcho, daí criando também a denominação para este povo maravilhoso, corajoso e bravio que é o gaúcho, sempre um grande defensor das nossas lindes. Esse estado possui 11 milhões e 400 mil habitantes, então é muito populoso. É o sexto estado em termos de população e demografia brasileira. E muitas dessas pessoas são de ascendência portuguesa, açoriana, alemã, italiana, sendo considerado o Rio Grande do Sul aquele que possui, segundo o Banco Mundial, os indicadores de maior europeidade no nosso país. Ele tem uma série de elementos históricos que não poderemos, infelizmente, trabalhar muito, mas que merecem atenção, até porque é uma área que foi em grande parte conquistada mediante as diversas missões jesuíticas, com a fundação da Colônia do Sacramento. E os jesuítas, em 1682, tinham também, a lembrar, estatuído e montado os sete povos das missões ali. Houve muitas lutas pelos territórios e pelas terras, mas, na verdade, são os gaúchos que, chegando com esta visão ainda de um Brasil colônia português, chegaram até ao sul e ao Uruguai, que mais tarde foi concedido e criou um Estado independente do nosso, efetivamente, em face da Argentina. É muito interessante notar que o Rio Grande do Sul possui um produto interno bruto que suplanta, no ano de 2021, 521 bilhões de reais. Efetivamente, atualmente, esse PIB já poderia ter crescido em 22 para 580, 82 bilhões de reais, e atualmente, em 2024, estaria valioso, o sexto maior do país. É importante lembrar que o Rio Grande do Sul, ao receber este gigantesco choque, vai ter elementos que vão afetá-lo quanto à esperança de vida, à expectativa de vida, à taxa de mortalidade, à taxa de natalidade. Também existem muitos temores
de que os choques climáticos não apenas existam, mas sim se mantenham, se repitam e piorem. E isso daí vem acontecendo por conta de grandes fenômenos como Laninha, que já por 3 anos consecutivos criou no Rio Grande do Sul o fenômeno da seca terrível, onde você vê rios simplesmente evaporados, ausentes. E você pode passar de uma beira para outra beira do rio simplesmente a pé e não precisa mais de uma ponte. A esperança de vida no Rio Grande do Sul é alta, 78 anos, sendo que muitas cidades do Rio Grande do Sul são aquelas em que a gente encontra a maior parte dos nossos brasileiros centenários. Já a expectativa de alfabetização não há de crescer muito, porque ela é vigorosa e fenomenal. Nós temos no Rio Grande do Sul 96,8% da população alfabetizada. Então, significa que na margem há algumas pessoas que, infelizmente, por diversas situações e condições, não têm condições de serem alfabetizadas e de ingressarem no mundo das letras, dos cálculos, da matemática. O Estado tem feito um trabalho qualificado no que diz respeito à educação e também em relação à saúde. A alfabetização alta, com uma mortalidade de 9,3 nascituros para cada 10 mil habitantes, o que é muito significativo e coloca a mortalidade do Rio Grande do Sul em 24º lugar. Um clima subtropical, bastante úmido frequentemente, mas com as secas que falamos, e também oceânico, porque o Rio Grande do Sul tem uma área litorânea muito significativa. Justamente por conta de elementos como esses, nos cabe observar, né, que entre abril e maio deste ano vivenciamos chuvas torrenciais no estado, em boa parte com grandes aluviões, verdadeiros rios nos céus, oriundos da Amazônia, que ficam imprensados por duas gigamassas quentes, uma oriunda do Oceano Pacífico, que transcorre os Andes e chega para o Rio Grande do Sul, e outra contrapondo-se do Oceano Atlântico. E aí, então, por conta dessa quentura criada por essas duas grandes unidades e massas, as precipitações acabam sucedendo. Essas precipitações chegaram a ser muito elevadas, 500 a 700 milímetros, o que corresponde a 1/3 da média das chuvas históricas da precipitação para o ano inteiro. Ou seja, é um volume d'água excessivo. E ele afetou, efetivamente, 67 a 68% do território gaúcho. Imaginem vocês o que isso significa. Significa que, literalmente, mais de 2/3 dos territórios estavam inundados, estavam afetados pelas águas, no que a infraestrutura também sendo afetada não permitiria a melhor locomoção, o melhor transporte, o uso das rodovias, das ferrovias, não permitiria a capacitação da passagem por pontes, impediria a passagem por ruas, avenidas, praças. Ou seja, as pessoas ficaram literalmente ilhadas. E isto significa pedir ajuda, buscar socorro a quem tem condições. A Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, as forças militares que atuaram com tanta rapidez também, todas elas unidas com o mesmo propósito. Em primeiro lugar, salvar vidas, permitir que as pessoas tenham condições de serem salvas. Os números são tantos, e mesmo que a gente considere que estamos hoje, no dia 19 de junho, as estatísticas não estão totalmente fechadas, mas sabemos que o drama foi muito grande no número de mortos, que suplantou 150 pessoas, no número de desaparecidos, que supera 125, no número de feridos, que ultrapassa 750, e sempre algo aproximado, porque ao longo do tempo você vai descobrindo os números verdadeiros. E essas pessoas são algo de dramático quando você também soma a 456 mil gaúchos Rio Grande do Sulenses que efetivamente tiveram a perda das suas casas, a perda de água potável, a não possibilidade de uso de energia elétrica, de comunicações. Então, isso dá espaço para um mega bolo de prejuízos que necessitam ser, de certa forma, melhor conhecidos, melhor notados. Mas antes de fazer isso,
entendamos um pouquinho que economia é essa que nós temos no Rio Grande do Sul. Quer dizer, você tem uns produtos gaúchos muito significativos e, entre eles, acabamos de ver também aquele que diz respeito ao escândalo do arroz, onde no Ministério da Agricultura parece, suspeita-se, imagina-se, que talvez algum funcionário já demitido tenha tido até 3 empresas que concorreram pela mesma área. Esse tipo de licitação, no momento, ainda bem, está suspenso, algo que a presidência da República fez muito bem de anotar, avisar, decidir. Não se pode, obviamente, permitir um escândalo de desvio, de fraude, de perda, quando você tem uma situação tão dramática quanto essa. Quanto ao arroz, o Rio Grande do Sul chega a produzir 8,7 milhões de toneladas, soja, 15,8 milhões de toneladas, milho, 5,5 milhões de toneladas, mandioca, 1,2 milhões de toneladas, cana-de-açúcar, algo que nunca foi tão gaúcho assim, até porque lá é mais frio, realmente é nas províncias de Pernambuco, de São Vicente no passado, e nas capitanias hereditárias que a gente via o sucesso que havia ocorrido justamente em relação ao açúcar. Ainda assim, o Rio Grande do Sul produz 1 milhão de toneladas da cana laranja, 350 mil toneladas, mas tampouco se compara com São Paulo, que possui realmente, naquela região de Araraquara, Araçatuba, um gigantesco cinturão de laranjais com grande capacidade também de exportação. No fundo, se a gente olha, a gente pode ir a olhar, o Rio Grande do Sul agrícola é multiprodutor. Alho também produz uma quantidade inacreditável, 24 mil toneladas, e substituiu o alho da Espanha, que durante inúmeros anos, sobretudo entre 1890 e 1990, era o maior exportador para o Brasil do produto. Então, nós temos ali no Rio Grande do Sul um verdadeiro celeiro, um autêntico espaço gerador de safras que magnificam a agropecuária e a agroindústria e o agribusiness do Brasil. E temos que perceber isso, porque este é um dos elementos que acaba realmente afetando profundamente a economia brasileira e, com isso, também, em boa parte, a economia mundial. Até o preço das commodities lá no exterior, semana passada e antepassada, modificou-se, por exemplo, em relação ao preço da soja, em 1,5%, 2,1%, por causa das expectativas de produção e falta de produção no Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de soja, veja você, que é a 16ª produção nacional desse grande produto que hoje em dia torna o Brasil um líder mundial para algo que se tornou demanda frenética, contínua, crescente de praticamente, sem exceção, todos os países do mundo. Ele é o terceiro maior produtor de milho no Brasil, terceiro maior produtor de tangerina. Quando nós pensamos em trigo, é o Rio Grande do Sul o maior. Quando pensamos em arroz, 70% do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Então, essas estatísticas devem nos chamar a atenção. Quanto ao trato da terra, o Rio Grande do Sul tem domínio. E agora vê esta terra encharcada, necessitando de uma revisão profunda para melhores produções. Não bastasse isso, se pensarmos em suinocultura, é o terceiro maior produtor do Brasil. Tem uma participação muito significativa, com 15% do Brasil. Carne de frango, 11% de participação. Leite vacum, 13% de participação. Ovinos é a segunda maior linha de disponibilidades, com mais de 4.252.000 cabeças. Então, deste ponto de vista, podemos imaginar a repercussão. Quer dizer, a agroindústria. Na indústria da lã, temos ali o Rio Grande do Sul, com 94% da produção até hoje. Mesmo que haja uma enorme quantidade de concorrências, o Rio Grande do Sul é verdadeiramente um monopolista na produção de lã. E isto, neste momento, passa a ser afetado também por conta destas chuvas que já foram gigantescas tormentas em abril, maio, mas agora, entrando-se já em junho e para julho, podem, infelizmente, se repetir. Quanto à produção industrial, se olhamos para o Rio Grande do Sul, ele representa 6,8% da produção do Brasil. Então, é parruda, é significativa, é marcante. São Paulo em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo lugar, Paraná em quarto lugar, Rio de Janeiro em quinto lugar. Algumas vezes se posicionam, reposicionam, mas é praticamente
esse grupo embolado que temos. E o Rio Grande do Sul é muito importante para a indústria da construção civil, com 17% da produção total, indústria alimentícia, 15%, serviços, bens de utilidade pública, 10,5%, máquinas e equipamentos, com algumas das empresas mais representativas no mundo hoje em dia, 6,5%, química, 6,7%. Portanto, quando você olha para o Rio Grande do Sul, você descobre realmente multiplicidade produtiva. E é isso que foi inundado, é isso que foi afetado, é isso que acaba representando uma perda significativa, sem falar na famosíssima indústria de calçados, né? Que em 2019 viu no Brasil uma produção de 972 milhões de pares. E no Vale dos Sinos, na região e ao redor de Novo Hamburgo, vemos ali uma produção particularmente significativa, com esses sapatos partindo para Estados Unidos, para a Argentina, para a França e assim por diante. O Rio Grande do Sul também é conhecido pelo seu conjunto de culturas oriundas da visão polonesa, da cultura portuguesa, danças, canções, festivais, entre eles o Festival da Uva, produção vinícola, como em Bento Gonçalves e imediações, chamam a atenção dos brasileiros para festas fenomenais, que necessariamente terão que ser repensadas para que não ocorra e não se viva com isto tudo que ocorreu. Então, vejamos efetivamente alguns dos dados e números que mostrarão que o Rio Grande do Sul terá que aprender, e não o fez já uma vez, mas sim várias, a se refazer e a se reconstruir. São numerosos os balanços que estamos recebendo Brasil afora referentes aos grandes impactos econômico-financeiros que sucederam com esta tragédia das mega super tormentas e chuvas no Rio Grande do Sul. Naturalmente, a gente vai encontrar números variados, oscilando um pouco para cá, para lá, para mais, para menos, mas, no fundo, uma ordem de grandeza merece atenção para a gente, como analista, se sentir assim mais afetado e para a gente entender melhor o que sucedeu ali e como é que se haverá de usar este tipo de numerologia para políticas públicas, atitudes e ações empresariais com vistas a salvar o conjunto de indústrias, de empresas, ações que dirão respeito ao salvamento das poupanças pessoais, dos patrimônios dos indivíduos, e também, como um todo, aquilo que diz respeito a uma ajuda da União para com o Estado do Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública. E este balanço aponta por baixo, se nós pensarmos bem, para um prejuízo a todos estes municípios de 9 bilhões e 600 milhões de reais. É uma cifra muito significativa e muito próxima, grosso modo, de 1 bilhão 850 milhões de dólares. É bem verdade que o dólar agora está oscilando tanto que fica até perigoso tratá-lo como referência. Podemos notar que, desse ponto de vista, os prejuízos podem ser abertos em várias tipologias. O maior de todos eles, pelas evidências, é o habitacional. O impacto sobre imóveis, residências, casas, chácaras, chega a pelo menos 4 bilhões e 600 milhões de reais. Isso significa uma necessidade de manutenção, reconstrução, redefinição de formas para, após uma limpeza, capacitar as residências e os prédios a receberem as pessoas em condições de segurança. No setor público, são prejuízos que montam a pelo menos 2 bilhões e 300 milhões, sendo que merecem muita atenção as rodovias, as pontes, os sistemas de transporte, as rodoviárias, os diversos prédios públicos que ficaram em zonas alagadas. Tudo isso e muito mais. Já no setor privado, o prejuízo atingindo ao menos 2 bilhões e 700 milhões de reais, e muitos deles afeitos também aos prejuízos que conhecemos já da agricultura, da qual falamos, e que sabemos ser uma das grandes colunas mestras da economia do Rio Grande do Sul. Com 461 municípios afetados, não há dúvida que você tem uma situação emergencial. E, neste caso, 340 municípios foram aqueles que
buscaram esta situação de emergência, 46 em estado de calamidade pública. Isto, como um todo, representa uma demonstração de necessidade de apoio rápido e imediato, pois, caso contrário, é colocada numa situação de risco de vida à população. Ocorre que esta é uma população muito numerosa e com as condições intrasulinas não dá apenas para contar. Daí a importância de o Brasil dispor de mecanismos que ainda estão falhando e não são suficientes para capacitar-se a criar um sistema integrado e interligado de segurança quando existem choques climáticos negativos. É muito positiva, elogiável a vinda de equipes de Minas Gerais para salvar vidas, tal como aconteceu com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar de Minas Gerais. Mas é insuficiente isto quando você tem uma calamidade monstruosa. Deste ponto de vista, então, e seria muito importante que houvesse uma revisão nacional dos provimentos de verbas para a prevenção de calamidades climatéricas, para a projeção de momentos, datas e sazonalidades que mais podem afetar em cada um dos espaços do Brasil, hoje, com mais de 92% da sua população concentrada em cidades acima de 20 mil habitantes, tudo aquilo que pode afetar, minar, destruir, por conta climática, a vida das pessoas, das indústrias, o emprego das pessoas. Então, desse ponto de vista, reparemos, em termos de habitações, são mais de 96.200 que foram danificadas. E isso significa que essas pessoas não podem morar agora lá dentro. Ora, no mínimo, uma média de 3 pessoas morando por habitação, nós estamos aqui falando de algo de 270 mil pessoas que estão em situação de alta precariedade. Pior, temos 9.200 habitações que foram destruídas, rio abaixo. Então, é preciso também imaginar que mais de 27 para 28 mil pessoas necessitarão despedir uma nova casa. Desse ponto de vista, um plano habitacional correto, significativo, com o apoio da Caixa Econômica Federal, que de fato está abrindo espaço para dar ajuda, que está até mesmo em seus sistemas de call center, dirigindo imediatamente os gaúchos para uma área específica com vistas a um atendimento personalizado, já está fazendo o que cabe. Mas é necessário também desburocratizar e facilitar a forma do repasse da verba, a forma do financiamento à habitação, o jeito de fazer com que esse dinheiro chegue às bases, à população de mais baixa renda, pois são os mais pobres aqueles que são afetados e não os mais ricos. Temos também prejuízos na área de habitação, que, em termos de unidades, portanto, no total, nos mostram 105.400 fortemente afetadas. Significa que há um trabalho, no mínimo, a ocorrer entre este ano de 2024 e o ano que vem, de 2025, para simplesmente repor. E se vier algo pior? E se vier mais chuva? E se chegar mais tormenta? Bom, aí teremos que ter mais previsão e não adiantará apenas limpar aquilo que já passou por uma tragédia, mas se tratará também de pensar em aonde realocar as populações para áreas mais altas, mais seguras, porque aquilo que está hoje nos mostrando o fenômeno El Niño e este processo de mudança climática no mundo é que baixios, áreas planas, fundos de vale frequentemente se tornarão inviáveis para a habitação humana. Nos setores públicos, o que interessa é agora retomar as escolas, os hospitais, as prefeituras, os prédios de serviços públicos, as instalações comunitárias, e isto daqui significa um prejuízo superior a 427 milhões de reais. Então, como muitos municípios não dispõem de recursos, mesmo que haja o fundo de participação de estados em separado e fundo de participação a municípios, que também depende muito da colocação e do cálculo que se tenha demográfico de quantas pessoas habitam estas localidades municipais, essas verbas serão insuficientes para dar exatamente um melhor calçamento ao reerguimento, ao soerguimento do Estado. Nós não podemos esquecer que o setor público tem esquecido dragas e drenagens.
E uma das boas razões do que está acontecendo também é essa. Então, é preciso alocar recurso aonde é possível dispor de meios que farão as águas fluir e lhes darão a devida velocidade. Mas, claro está, conhecendo bem também o apoio dado por biólogos, por especialistas, professores universitários de diversas áreas de engenharia. Se colocarmos algo no lugar errado, apenas acreditando que uma obra serve tal e qual um túnel ou um canal, poderemos criar desastres ainda maiores do que pensamos. E aí eu me refiro especificamente à Lagoa dos Patos e a toda a região do Guaíba, que é de água salobra. Então, abrir ali um canal pode ser também perigoso, porque efetivamente aumenta a relação com o Oceano Atlântico e pode criar um grau de salinidade maior do que aquele que existe. Portanto, também muda toda a fauna, toda a flora regional. Não são poucos os grandes prejuízos que temos em função da limpeza urbana. Ela necessita ser repensada. Ficou muito demonstrado que inúmeros bens e objetos foram jogados no meio das ruas, como se via em Porto Alegre inundada, pura e simplesmente para que a companhia de limpeza urbana retirasse, levasse embora. Mas efetivamente, quando você tem bens que são jogados fora porque deterioraram, eles podem entupir os ralos e podem entupir todos os canais, e aí no lugar de você tem a partida desse bem para um local, você tem simplesmente o represamento. E aí ele cria uma tragédia ainda maior. A limpeza urbana entende que teve como prejuízos até início de junho 35 milhões e 700 mil reais de prejuízo. Mas, quando você olha melhor, através do sistema satelitário, aquilo que está sucedendo em cada uma das cidades do Rio Grande do Sul, você nota que este valor pode ser triplicado, triplicado. Ou seja, podemos chegar facilmente a algo na linha de 105, 110 milhões de reais para um provimento adequado de limpeza urbana, de reprogramação da remoção, de redefinição dos lixões, de revisão dos locais nos quais é preciso reindustrializar e beneficiar o lixo, aproveitá-lo quando é vidro, materiais orgânicos em separado e assim por diante. Por fim, quando nós pensamos que o comércio teve que parar e que o comércio não podia funcionar, pelo número de dias parados e pelo conjunto de objetos não vendidos, o prejuízo chegou em 25 dias a 130 milhões de reais. E outros serviços que também tiveram que ficar assustados, 87 milhões de reais. Estes dados são do CNMM. Então, eles mostram efetivamente uma base significativa para todos os efeitos. E nós necessitamos repensar com isso o formato dessa ajuda a um Estado que não necessitará de verbas por um ano, mas sim por pelo menos 5 a 6, e por que não dizer a médio e longo prazo. E aí entra também o mercado de crédito, onde gigabancos possuem participação significativa, particularmente para a agropecuária, para a agroindústria, e sabem muito bem que, no momento, não há condições de pagar. Então, os espaços e os tempos para carência necessitarão ser majorados com vistas a reprogramar a capitalização, assegurar as verbas, permitir a plantação, tirar e ter a safra, criar a condição do bom beneficiamento do produto e aí, finalmente, chegar a ter receitas que face das despesas, permitindo um diferencial, dão margem a um pagamento de volta a estes que sempre são importantes, os banqueiros, porque eles são intermediários financeiros e, quando colocam dinheiro com um risco mensurável, programável e, sobretudo, adequado, normal, dão condições do país, e, neste caso, o Estado do Rio Grande do Sul, se desenvolver. Muitos nos perguntam se este efeito dramático que ocorreu no Rio Grande do Sul é algo de único no Brasil. Seria a primeira vez que aconteceu. Não, nada disso. Fenômenos climáticos têm afetado o Brasil desde a sua descoberta por Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, nós temos aí 524 anos num país continental sofrendo todo tipo de efeito climático. As secas do Nordeste são famosíssimas. E as secas do Nordeste acabaram gerando diversos impactos e efeitos, como construções de açudes,
o de Oroz é famoso, como a necessidade de repensar a pecuária nordestina, muito frequentemente no semiárido nordestino, literalmente abandonada com as reses em produção extensiva e não intensiva por falta d'água, comendo cactos, comendo o que aparecesse. E aí nós temos também diversos problemas, como os mais recentes que aconteceram no Brasil, em Nova Friburgo, em Petrópolis, em Teresópolis, no ano de 2011, também em toda a faixa da Serra da Mantiqueira Mineira, em Santana do Garambel, em Lima Duarte, em Andrelândia, em São Vicente de Minas, apenas para citar alguns municípios, onde no ano de 2011 verificaram-se chuvas tão terríveis que mais de 699 pessoas morreram no espaço da cidade de Nova Friburgo. Ao todo, foram mais de 950 pessoas e a considerar também desaparecidos. Do ponto de vista econômico, o Rio de Janeiro não possui uma agricultura significativa, mas os vales produtores de bens olerícolas, alfaces, salsinhas, saladas, chuchu, que alimentam o município do Rio de Janeiro, em Teresópolis, em Petrópolis, foram devastados. Então, os fenômenos climáticos ocorrem, se repetem, aparecem, e sabemos que haverá novos. Esse desastre do Rio Grande do Sul, portanto, ele deve ser considerado como de enorme intensidade, mas não é o único. Ele é tal que ele se repete um pouco mundo afora. Não tem um paralelo claro com algum processo trágico brasileiro local. Nada é parecido, mas nos lembra lá de longe um pouquinho aquilo que aconteceu com o furacão Katrina nos Estados Unidos, onde a destruição foi, de fato, das mais tremendas. A lembrar que lá, conforme os diversos comentários que poderíamos fazer, pura e simplesmente estamos falando do estado da Louisiana, que representa 1% do PIB dos Estados Unidos. E aí a economia da Louisiana foi contraída em 1,5% do seu produto interno bruto por conta dessa tragédia. No Rio Grande do Sul, estima-se que a contração provável será de 3,5% a 4% do PIB rio-grandense. É muito elevado. Quanto mais porque se acreditava que o PIB do Rio Grande do Sul cresceria próximo dos 3%. Claro está que, números à parte, pode haver uma reprogramação e uma nova visão com projeção de crescimento para maior se o governo federal liberar as verbas que está prometendo, ele que está com um orçamento hiperapertado, com o ministro da Fazenda à busca de receitas, quando, no fundo, também necessitamos ver o aprofundamento do corte de despesas. Ora, se já temos uma carga fiscal elevadíssima no país e que, segundo o IBGE, é 35% do PIB, encontramos aí um desafio de todos o maior neste momento para encontrar meios que possam financiar adequadamente o Rio Grande do Sul, porque o déficit público está aí e a ameaça inflacionária pode ocorrer. Ademais, quando o preço da batata inglesa de um mês para outro sobe 30%, como agora aconteceu de maio para junho, quando o preço do chuchu também sobe 22%, e os indicadores de preços, então, mostram que o custo de vida dá uma disparada, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, a taxa de inflação vai ser afetada pela tragédia do Rio Grande do Sul. Então, não é só o PIB que cresce menos, é também a inflação que aumenta mais, e é por conta disso que a taxa de juros e a referência da taxa de juros, que é a Selic, através das decisões do cupom do Banco Central, terá que sofrer uma freada. Se esperava-se que até o fim do ano chegaríamos a um dígito de Selic, provavelmente não chegaremos a 9,5% ou 9%, mas sim teremos que patinar nos 10,25%, 10,5%, por conta dessa ameaça muito maior que é a da inflação. E ela destrói o poder aquisitivo da moeda. Logo, ela destrói a capacidade de compra dos indivíduos e logo de todos os brasileiros. Nós necessitamos lembrar que já tivemos entre 2000 e 2001, sobretudo em 2001, problemas muito sérios por seca no Brasil. E a seca acabou criando o famoso apagão do ministro Parente, que fez um trabalho muito sério, muito qualificado à época, para tentar realmente reprogramar imediatamente, sob a égide do presidente Fernando Henrique Cardoso, a logística também de entrega e de distribuição de eletricidade para o nosso país. Pois bem,
Embora lá tenha sido uma situação de seca com impacto em preços provocado por má distribuição de energia ou insuficiência da capacidade distributiva e logística que tínhamos, hoje em dia esse não parece ser um problema tão significativo. Mas quando nós temos aí uma pancada que cai do céu e São Pedro decide fazer tudo cair num lugar só, aí sim temos um drama maior. Então, isto significa também que aquelas áreas que estão bem industrializadas no Rio Grande do Sul necessitam de um apoio urgente. Eu estou me referindo à região metropolitana de Porto Alegre, ao Vale dos Sinos, à Serra especificamente. Nós não podemos deixar o Rio Grande do Sul, que tem nessas indústrias que são mais de 23.700, gerando 434 mil empregos, o abandono, o façam por si, o virem-se. Isso era muito típico na época de Dom Pedro II, né? Que não passava verbas para o Rio Grande do Sul, enquanto ele era aquele que acaba também tendo que, em grande parte, enfrentar a Solano Lopes durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Os sulistas têm garra, são bravios e têm fibra e sabem dizer o que precisam, pois digam para que o país também sinta de perto o que é preciso fazer, não para uma ajuda, mas sim para uma consolidação das programações efetivas que geram o bom desenvolvimento, a correta programação, porque choques não serão raros e vão se repetir. Bom, o que fazer em face deste sério problema que o Rio Grande do Sul enfrenta? Sem dúvida alguma, aqui é uma questão de ordem fiscal, de política pública para programação orçamentária de um Estado em situação de calamidade pública e de emergência. E nós, brasileiros, necessitamos perceber que, com as mudanças climáticas que estão acontecendo cada vez mais profundamente neste século XXI, isto vai demandar efetivamente verbas especiais, um fundo soberano climatérico único, ou algo do gênero que dá condições de mega programação para mega tragédias, porque não é uma que aconteceu e não serão duas que acontecerão. Eu não quero ser trágico dizendo isso, mas não há dúvidas que o mundo hoje está enfrentando mudanças absolutamente únicas com o seu aquecimento. E aí então nós temos rios, verdadeiros oceanos, cada vez mais se concentrando em torno do nosso planeta e despencando subitamente com forças inéditas em certas áreas mais restritas. Então, desse ponto de vista, o governo federal necessita especificamente ter verbas providas para o Ministério do Meio Ambiente, para as secretarias de meio ambiente, de forma tal que, com velocidade, se possa ajudar a dimensão humana, a dimensão produtiva, a dimensão social, cada vez mais, evitando-se justamente todos esses problemas. Diante desses problemas de orçamento que nós temos no Brasil e que nós vemos que praticamente jogaram a toalha para resolver o assunto em 2024 e quando muito vão tentar resolver algo em 2025 e 2026, o famoso empurra com a barriga, né? Nós temos um quadro que está se agravando e nós temos que dar uma ajuda financeira ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, desse ponto de vista, algumas medidas são de teor inteligente e capacitoras. Por exemplo, suspender o pagamento da dívida e dar um grace period por pelo menos 3 anos. Isso é necessário e é bom. Espera-se que ao longo de 3 anos haja condições de, não havendo novas situações do gênero, recuperar-se a produção, a economia e ela voltar aos trilhos. Uma regra importante seria esse fundo contábil ao qual me refiro e que alguns estão comentando que poderia chegar a 11 bilhões de reais. Considero muito pouco, modesto. Seria muito melhor que chegasse a 45 bilhões de reais. Ora, se tem fundo multipartidário, se tem fundo no Congresso que pode ajudar a inundar o dinheiro de todos esses partidos que temos aí, por que nós não podemos ter um fundo que pode ajudar para valer quem necessita em condições excepcionais? Nós temos que também acreditar num pacote de, pelo menos, pagamentos antecipados de benefícios, como Bolsa Família, mas selecionando muito bem e lembrando que quando uma família se recompôs e teve ajuda, ela mesma precisa confessar que já não precisa para que esse dinheiro possa chegar a outras famílias mais necessitadas. 51 bilhões de reais poderiam, sem dúvida alguma, ajudar as famílias no Rio Grande do Sul, assim como o auxílio gás,
o BPC, o abono salarial com restituição do imposto de renda acelerado, renúncias fiscais. Pessoalmente, tenho algumas restrições a renúncias fiscais, porque quando uma indústria ou um setor se habitua à própria renúncia, nunca mais quer deixar de ter. E aí, então, ao tendo recomposto sua estrutura de custos variáveis e fixos, também incluindo estes benefícios e estas renúncias e estes subsídios, que agora no Brasil já chegaram em nível federal a 6% do PIB, torna-se muito mais difícil a retirada. E a briga, obviamente, entre os agentes do setor público e também da própria economia privada aumenta, o que não é necessariamente bom. Então, esse auxílio necessita também perpassar e chegar ao que eu chamaria de um auxílio reconstrução, reconstrução ambiental, reconstrução de diques, reconstrução de áreas de plataformas especiais para conter águas, revisão com dragagens de rios, revisão com dragagens de lagoas, etc., para que, em seu valor como um todo, haja condições de facilitar o ato de se evitar uma calamidade futura igual ou maior à atual. E isto envolveria, pelo menos para o Rio Grande do Sul, mais 4 bilhões de reais. Como vocês podem ver, obter essa verba toda é um grande desafio federal e estadual. Queiramos ver agora medidas que sejam claras, transparentes, bem dosadas, equilibradas e que, sem cansar nem tampouco representar um peso excessivo para a União, para o país como um todo, possam gerar o efeito de se irradiar a retomada, a evolução, o verdadeiro progresso a favor do Rio Grande do Sul. E com isso, que se ajeitem as coisas para todos quantos lá estão, habitam e querem progredir. Muito obrigado e desejos de sucesso a todos vocês e agradecimento especial à Aberge.